Abra sua Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo 3, e do versículo 7 a seguir, o último livro do Velho Testamento. Glória a Deus. Malaquias, capítulo 3, do versículo 7 a seguir. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou diz Escola Bíblica Dominical. Vai, é bom mesmo. Vim no domingo, vim para a Escola Bíblica Dominical para nós aprendermos uma coisinha de Jesus, para a gente servir melhor o Senhor. Diz assim a palavra de Deus: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Em que te roubamos? E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Curva a sua cabeça, fecha os olhos e levanta a sua voz, orando a Deus, falando com Deus, agradecendo a Ele pela palavra lida. Querido Deus, em nome de Jesus agradecemos o Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, agradecemos pela palavra lida. Em nome de Jesus agradecemos pelo pão, pela veste, pelo ar que respiramos. Deus, toma a primazia do nosso corpo, através do Teu Espírito Santo, e fala conosco, Deus, segundo a Tua vontade. E em nome de Jesus pedimos ao Senhor que joga por terra toda obra do mal, tudo aquilo que não provém de Ti. Peço ao Senhor que nesta noite salva, nesta noite cura, nesta noite batiza com o Espírito Santo, nesta noite liberta, para a honra e a glória do Teu santo nome. Deus, e em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Eu quero apresentar as pessoas que nos visitam. Está conosco nosso amigo Vancinho. Cadê Vancinho? Deus abençoe. E Ivanicleia, Deus abençoe. Está conosco também nossas irmãs Maria, duas Maria de Lourdes que está conosco. Cadê as irmãs? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. O que nós temos a dizer às pessoas que nos visitam: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Irmãos, nesta noite nós vamos falar de um assunto, louvado seja Deus, um assunto bastante polêmico, um assunto que às vezes muitos não entendem e acaba se atropelando, se embaraçando, outros porque Maria vai para as outras, dá ouvido que os outros falam, e assim vai. Quando o Senhor Deus, Ele tirou o povo dele do Egito, e que levou a terra para a terra de Canaã, chegou lá, deu tudo de bom para eles, casa, fazenda, já achou aquela região Canaã já povoada,
que quem morava ali eram os filisteus e Deus expulsou de lá, porque era a promessa de Deus que daria aquela terra para os descendentes de Abraão e tal. E ali Deus estabeleceu uma regra e disse para eles: olha, eu abençoei vocês, tirei vocês do Egito. Eles eram escravos de Faraó lá no Egito, trabalhar pela comida, pela veste, um massacre miserável. E eu tirei vocês de lá. Eu abri o mar vermelho, eu mandei a nuvem para cobrir, para fazer sombra para vocês, o fogo de noite para aquecer, mandei o maná, mandei água, a roupa não envelheceu 40 anos, a roupa crescia no corpo do menino, o chinelo também. E eu venci muitas batalhas em favor de vocês. Vocês hoje estão aqui e vocês agora têm tudo, terras para trabalhar, casas próprias, isso e aquilo, mas de tudo aquilo que vocês produzir, eu quero 10% para manter meu reino, E isso, eles tinham conhecimento disso e seguiam obedecendo por muitos anos. Mas chegou um dia que Israel ficou farto. Israel estava farto de bênçãos, muitas bênçãos, e eles começaram a esquecer da palavra de Deus, começaram a esquecer dos estatutos de Deus. Você pode observar que muitos, se não lutar contra si mesmo, só vem para a igreja quando está passando dificuldade, quando a coisa está apertada, quando a coisa está boa. Muitos até negligenciam os cultos, mas quando a coisa está difícil, aí quase todo culto está na igreja, está clamando. Você está entendendo? Mas quando as coisas estão bem, está farta, às vezes se esquecem de Deus. Muitos são assim. E nos dias atuais também, que era para vir para a igreja mais do que vinha, porque Jesus abençoou, porque Jesus encheu a casa de bênçãos, aí é que devia vir. Mas muitos não veem assim. E foi assim também com o povo de Israel. O povo de Israel era escravo de Faraó, vivia numa miséria, mas quando chegou lá, o Senhor encheu eles de bênçãos. A terra manava leite e mel, a terra boa. E quando eles se encheram das bênçãos, se esqueceram dessa doutrina. A Bíblia mostra que a casa do Senhor estava caindo, o reboco estava desmoronando, porque faltava recurso para dar manutenção na casa de Deus, porque aquele povo tinha se esquecido do estatuto de Deus, da palavra de Deus. Foi quando o Senhor, no tempo de Malaquias, o Senhor chamou Malaquias e disse: deixa eu entregar um recado para esse povo. Foi quando o Senhor falou assim: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Eles esqueceram da palavra de Deus, não estavam mais vivendo a palavra de Deus, que era a obrigação deles. Por isso, eles perguntaram: mas em que havemos de tornar? Em que havemos de tornar? Porque nós temos essa tendência de esquecer a palavra de Deus, e principalmente aquela parte da palavra de Deus
que cobra alguma coisa da gente. Aquela parte que só oferece bênçãos, a gente não quer esquecer, não. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí, rapaz, acabando. O Senhor é nosso guarda fiel. Aí nós não queremos isso, a gente não esquece isso. Mas aquela parte da Bíblia, da palavra de Deus, que nos faz cobranças, que corrige a gente, que às vezes até puxa na nossa orelha, essa parte aí nós temos uma tendência para esquecermos, para não querermos levar a sério. Porque para levar a sério, nós vamos ter que sacrificar, nós vamos ter que renunciar a alguma coisa. E renunciar ou se sacrificar, muitos não querem. E esses que não querem se sacrificar ou não querem renunciar, eu costumo chamar de pessoas sem noção, pessoas que não têm noção, pessoas que não têm visão do que é o futuro, do que é um plantio. Lembra lá quando o salmista disse assim: eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Injusto. E para ser justo, tem que ser fiel. E para ser fiel, tem que renunciar a algumas coisas. Você está entendendo? Mas quem tem noção, quem tem visão, diz: eu preciso renunciar. Eu preciso renunciar a alguma coisa, para lá na frente eu ter um retorno. Olha como é que é as coisas. Nessa vida é uma troca. A vida é uma troca. Eu trabalho para você, você me paga tarde. Uma troca. Você é fiel a Deus e Deus vai cuidar de mim. É uma troca. Se eu não for fiel a Ele, Ele não cuida. Tem muitas bênçãos na Bíblia que Deus só ministra, que Deus só implanta, que Deus só derrama sobre a vida daqueles que obedecem a sua palavra. Então por isso eu preciso ser um crente de noção. Eu preciso ser um crente de visão. Se eu for um crente que só penso no hoje, eu não vou conseguir fazer uma base, fazer uma estrutura para deixar para os meus descendentes. Porque a Bíblia diz: eu nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Então é uma promessa de Deus para os justos, para os descendentes de justos. Mas para alguém ser justo, ele teve que pagar um preço. E o preço foi renúncia. Ele teve que renunciar a algumas coisas. E quando se fala de dízimo, a primeira coisa que vem à nossa mente é que a gente vai enfrentar dificuldades. Que se eu dizimar vai faltar, que se eu dizimar não sei o quê. Por isso que sempre quando vou, bora cantar um hino para recolher o dízimo e a oferta, costumo sempre mexer nesse assunto. Se você está sentindo alegria de dizimar, dizima. Se não, não dizima. Se você está sentindo alegria de ofertar, oferta. Se não, não oferta não. Porque não adianta nada para você. Porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. E aí, se a pessoa não está dando, mas dando com o coração fechado, vai adiantar para a pessoa? Não, não vai adiantar. E o objetivo de Satanás, o inimigo de Deus, inimigo da gente, é levar as pessoas a transgredir a palavra
pessoas a não ter fé, a não acreditar, a não ver o futuro. O objetivo do inimigo é esse. Quando o Senhor disse: ei, vocês desviaste dos meus estatutos desde os dias de vossos pais. E eles ainda perguntaram: mas em que havemos de tornar? O Senhor diz: vocês estão me roubando. Mas nós estamos roubando o Senhor em quê? No dízimo e nas ofertas. Então, espiritualmente, eles estavam cegos. Eles não estavam tendo noção como que eles estavam andando, o que estava acontecendo. Eles não estavam tendo noção que eles estavam atraindo uma maldição para a família deles, porque o Senhor disse: com maldições sois amaldiçoados. Então eles estavam atraindo uma maldição para a vida deles e para a família deles, para os descendentes deles, e não estavam percebendo. Que eu e você possamos orar a Deus todo dia. Mande, Senhor, colírio espiritual para os nossos olhos, para que a gente possa ver, para que a gente possa entender o que a gente deve fazer ou não deve fazer. Porque se eu não tomar cuidado, se você não tomar cuidado, o inimigo vai fazer do mesmo jeito, ele vai fazer assim, ele vai agir assim. Mas a gente orando a Deus e pedindo: Senhor, tenha misericórdia de nós, o Senhor tem misericórdia. Se a gente pedir e a gente quer a misericórdia dele e a gente quer ser fiel, ele não vai deixar a gente cair no esquecimento. Mas se a gente não quer ser fiel a ele, ele também não vai, você entendeu, forçar a barra, ele não vai obrigar, ele não vai obrigar. É uma das coisas que eu sempre ensino para a igreja, é que eu admiro Deus, por Deus não ser radical, por Deus não ser um ditador, por Deus não ser isso. Ele deixa a gente à vontade. Ele diz: eis que eu te dou vontade própria, livre-arbítrio, para tu fazer o que tu quer. Fica à vontade. Eu não vou te forçar isso nem aqui. Mas eis que eu coloco diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. E te aconselho, e escolha o caminho da vida para que tu viva. Então Deus, ele sempre deixa o homem à vontade. Ele sempre deixa a pessoa à vontade, para a pessoa decidir o que quer fazer. Mas ele usa seus servos, ele usa a sua palavra para continuar falando com a gente, louvado seja Deus, exortando a gente, puxando na nossa orelha, para que a gente não afaste, louvado seja Deus, dos estatutos da palavra de Deus. Bendito ao nome do Senhor nosso Deus. Muitas pessoas criou uma má imagem do dízimo na mente, criou uma imagem da oferta na mente. Porque isso o inimigo faz. Quando nós estávamos lá no mundo, nós gastávamos mais dinheiro com o pecado do que o que a gente gasta com a igreja hoje. E o que a gente gastava no mundo estava plantando maldição para colher. E eu colhi, tu colheu, muita maldição. Na igreja, o que nós fazemos? Estamos plantando bênção para colher lá na frente. Ou não é assim que a Bíblia ensina? É assim que a Bíblia ensina. O que tu planta, tu vai colher. Só que o inimigo, ele criou uma má imagem da doutrina dízimo, que aí faz essa confusão na terra. Quando uma pessoa aceita Jesus, eu costumo conversar com a pessoa e oriento a pessoa: vai fazendo aquilo que o Espírito Santo for colocando no teu coração. Quando você for orar, peça a Deus: aquilo que não é da tua vontade, que ainda está na minha vida, tira de mim, arranca de mim. Então eu oriento um novo convertido a buscar a Deus,
a descer na presença do Senhor, para Deus orientar, o Espírito Santo orientar a pessoa o que a pessoa deve fazer, porque é o novo convertido e o Espírito Santo. Quando me perguntam isso aqui, pastor, a Bíblia diz que isso aí é assim, mas eu não gosto de ir lá e falar para a pessoa: tu vai ter que fazer assim, você vem para a igreja, agora você vai fazer assim. Não faço isso não. Eu só oriento a pessoa: busca o Espírito Santo, se esforça e desce na presença de Deus, e Ele vai te mostrar o que tu deve fazer. Agora, a partir do momento que a gente conhece a palavra de Deus, a gente precisa se esforçar para viver, porque a palavra de Deus é uma lei, é um sistema de Deus, e aqueles que obedecem, ele recebe a recompensa. Os que não recebem, os que não obedecem, não recebem a recompensa. Então, em cada área da nossa vida que temos o dever de obedecer a Deus, nessas áreas tem a bênção e a maldição. Se eu obedeço, vem a bênção. Se eu não obedeço, vem a maldição. Então, quando entra nessa área, já sou conhecedor, já tenho muitos anos de crente, e aí eu não vivo esta área, eu não vivo esta lei, eu não vivo essa doutrina, para você entender melhor, aí eu acabo atraindo maldição. E muitos acham que a maldição ela só vem na vida financeira, porque acha que dízimo, por ser financeiro, acha que a maldição só vem na vida financeira. Irmão, o diabo trabalha com inversão de valores, com inversão de estratégia. Às vezes o diabo deixa o infiel prosperar, só que do outro lado ele está tirando, para o cara não perceber que é por aquela área, por aquela desobediência. Às vezes ele não tira no financeiro, mas ele tira no casamento, ele tira no filho, ele tira no sei quem. Então o diabo ele é cheio de estratégia, e ele é inteligente, ele sabe muito bem como manusear tudo isso. Então o que eu preciso fazer? Viver a santa palavra de Deus em todas as áreas, obedecer a palavra do Senhor. Pastor, o dízimo é o quê? É 10%. E é obrigado, como diz o povo lá no mundo? Não, você não é obrigado, não. Deus não obriga ninguém, Deus não força ninguém. Ninguém é obrigado. A gente ensina no altar da igreja e fica entre a pessoa e Deus. Fica entre a pessoa e o Espírito Santo de Deus. Mas ninguém é obrigado. Mas eu ouvi falar, pastor, que umas igrejas obrigam. Tem igrejas por aí mesmo que obrigam, que força a barra. Mas a nossa não. Ninguém nunca foi forçado na nossa igreja. Agora, lá no passado, alguns pastores ignorantes, que não tinham noção, às vezes vinha com uma certa pressão em cima dos irmãos, que isso, quem não conhecia a Deus, gerou uma imagem ruim da igreja na mente, porque alguns deixaram a desejar. Mas eu e você que somos obreiros, devemos ensinar a doutrina do dízimo e dizer à pessoa, e dizer à igreja, como eu estou pregando aqui no coletivo: fica entre você e Deus. Acabei de ministrar aqui, quando você chegar na sua casa, dobra seu joelho e pergunte para o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que é o nosso auxiliador aqui na terra. Pergunte para ele: Espírito Santo, aquela palavra que o pastor pregou hoje, aquilo ali é para eu viver? É para eu obedecer? Se é para eu obedecer, que o Senhor coloca aqui no meu coração, sem entender o porquê, quero viver a tua palavra.
É tão fácil, não precisa confusão, não precisa blá blá blá, não precisa essa coisa toda não. Mas eu sei, somos prova viva do que Deus fez na nossa casa, que Deus fez na nossa família. Bendito é o nome do Senhor. Ah, mas eu vou deixar para dizimar quando eu melhorar de vida. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é infiel no pouco vai ser infiel no muito também. Pastor, mas o dízimo não é só de R$50 acima? Ou de 10? Não, o dízimo é 10%. Se você ganhou R$1 por mês, o dízimo é 10%. Você tem o dever de trazer os 10 centavos e devolver. É dízimo. Dízimo não quer dizer que tem que ter uma quantia alta. Não. É daquilo que você tem. Bendito é o nome do Senhor. Lembra daquela mulher que deu só uma moedinha? E Jesus disse: essa aqui deu mais. Por que Jesus falou aquilo? Porque ela deu de coração. Ela não deu da sobra. Ela deu aquilo e estava apertado. Não já teve vez que eu e você tivemos que dizimar apertado? Que para dizimar a gente disse: rapaz, trem está estreito. Já passei por isso muitas vezes. Tu também já. Mas quando passamos por aquilo e que honramos o nome do Senhor, a doutrina do Senhor em primeiro lugar, você viu que rapidinho o Senhor entrou com providência. Rapidinho o Senhor entrou com providência na minha vida, Ele entrou com providência na tua vida. Um dia eu disse: Senhor, eu só estou com dinheiro no quilo de carne, e esse dinheiro é o dinheiro do dízimo. Mas Senhor, vou devolver o dízimo do Senhor e vou comer feijão puro essa semana. Não, o que é do Senhor é do Senhor. Expliquei para a Gilvinha, ela disse: devolve. Levamos para a igreja e devolvemos lá na igreja. Nós comemos, não tem nada não. Mas quando foi no outro dia, uma irmã que tinha lá, a irmã Ana, chegou com 2 frangos para nós. Disse: eu senti de Deus de trazer esses 2 frangos para vocês. Foi melhor que eu que carne. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para Deus fazer isso, eu tive que fazer uma coisa por fé, por amor. Eu não fiz aquilo constrangido, eu não fiz aquilo com raiva, eu não fiz aquilo com usura, eu fiz aquilo por livre e espontânea vontade. Só falei para a Juvinha que eu falei para ela: essa semana não vai ter carne, só se Deus entrar com providência. Mas vou devolver o dízimo. E a semana expliquei para ela, porque esposa, e ela tinha que saber que nós ia passar a semana sem comer um pedaço de carne. Bendito, não mais para mais ninguém. Mas o Senhor viu, louvado seja o nome do Senhor, a minha fé, o meu amor. E o Senhor viu que eu te devolvi com a cara boa, com o coração alegre. E aí o Senhor foi e tocou no coração da irmã e mandou a irmã matar 2 frangos e levar para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso, bendito é o nome do Senhor. A gente tem várias experiências para contar no decorrer dessa vida. 31 anos servindo ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E o Senhor honrando a fé e honrando o amor. Louvado seja Deus. Porque para dizimar você precisa dizimar por fé. Você precisa dizimar por razão. Você precisa dizimar baseado no amor a Deus. Você precisa chegar-se diante de Jesus, louvado seja Deus, e dizer a Ele: eu estou dizimando 10%, mas o Senhor não dizimou só 10% da sua vida, o Senhor dizimou foi 100% por mim. O Senhor entregou sua vida no Calvário para me salvar. Então o Senhor merece mais do que isso que eu estou fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso lembrar do que Jesus fez por mim, que o dízimo não tem que partir só de uma obrigação.
Eu discordava muito e quando eu aceitei Jesus, eu vi os irmãos falando, vou devolver o dízimo, senão eu vou atrair maldição. Eu vou devolver o dízimo porque senão os gafanhotos que está escrito lá no Joel, no livro do profeta Joel, vai me pegar. E ela dizimando baseado naquele medo. Eu disse, pai, mas que Deus é esse que faz medo da gente? Não disse que Deus é amor, que é misericórdia? Por que é esse medo todo? Aí eu fui conversar com o pastor. Fui conversar com o pastor Vanderlei lá em Cafarnaum. E ele disse a Guinovan, deixa eu te falar uma coisa. Se esforce para servir a Deus por gratidão. Tudo que você fazer para Deus, faça por gratidão. Você vai trabalhar lá no mutirão da igreja. Diz assim, Senhor, eu vou trabalhar aqui na tua casa, porque mais o Senhor fez por mim. Tudo que você for fazer, faça por gratidão. Vai evangelizar com os irmãos. Fala para o Senhor, se entendeu, fez mais por mim. O Senhor deixou, foi no céu, a cadeira lá ao lado de Deus e veio morrer por mim. Então o Senhor merece mais do que isso, evangelizarei baseado nisso. Ele disse, vá para a igreja com alegria no coração, dizendo, Senhor, estou indo à tua casa, te adorar na beleza da tua santidade. Chega lá, irmão, você louva a Deus com alegria. Os irmãos dizem assim, bora cantar um hino, o hino X, e aí quando os irmãos tirar o hino, que você possa acompanhar e cantar com os irmãos, sabe, com aquela voz alegre, com aquela voz tirada do coração, louvado seja Deus. Se você vai orar, não tenha preguiça para orar, mas ora a Deus, movido por uma gratidão por Deus ter te escolhido e por você ser um dos tais que tem o direito de dobrar o joelho na presença do Senhor e falar com o Senhor, Criador do céu e da terra, que é Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então aprendi isso, louvado seja Deus. E muitos diziam, eu vou servir Jesus, porque senão eu vou para o inferno, e diz que lá no inferno é assim, que o inferno é não sei o quê. É mesmo, irmão, não está mentindo não. O inferno é tudo isso que esses irmãos pregam, que pregaram, que ensinaram. É um lugar de fogo, de enxofre, é um lugar que o fogo não apaga, a alma não morre. O fogo lá é mais quente do que esse fogo natural, e quem for para lá não sai mais de lá. E o céu é um lugar de alegria. As ruas do céu, a Bíblia diz que é de ouro, jaspe e cristal. Mas eu não posso servir a Deus baseado no medo de ir para o inferno. Eu tenho que servir a Deus baseado no que Ele fez por mim, enviando o seu Filho Jesus para morrer pela minha alma, pelos meus. Você está entendendo? Então eu aprendi a servir a Deus por amor. Aprendi a adorar a Ele por amor. Aprendi a vir à igreja baseado no amor que eu sinto por Ele. Você está entendendo? Então eu aprendi a viver para Deus assim, baseado no amor. Tudo que eu vou fazer para Deus, o Senhor fez mais por mim. Eu estou fazendo é pouco, eu tenho que fazer mais. Jesus, o Senhor merece mais. Mas tem gente que vai lá fazer uma coisa para Deus, já é querendo retorno. Ei, o retorno tu já recebeu, miserável. O retorno tu já recebeu. Tudo que você está fazendo para Deus, tu está devendo. Tudo que eu estou fazendo para Deus, eu estou devendo, meu filho. Tem alguma coisa que a gente faz que pode pagar o que Jesus fez? A Bíblia diz que ele estava lá no céu, sentado numa cadeira ao lado do seu Pai de Deus, e os anjos rodeavam Jesus, e a Bíblia diz que os anjos adoravam dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor das raças, e toda a terra está cheia da sua glória. Olha, Ele cheio da glória, cheio de poder, sentado na cadeira no trono, regendo, mandando no céu, mandando na terra, mandando no vento, mandando na fome, mandando na dor, mandando de tudo. Aí Ele se esvazia dessa glória, Ele se esvaziou de tudo, Ele se despiu de toda a glória. Aí desce.
Quando Jesus deixou a cadeira, Jesus desceu e foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, Jesus perdeu toda a glória por causa de mim e de você, viu? Nós somos os piores miseráveis, eu e você. Aí Jesus perdeu tudo aquilo, perdeu a cadeira, perdeu o direito de estar na cadeira, perdeu o direito de ser adorado pelos anjos. E aí desce, se humaniza, numa família pobre, chega, não teve pré-natal, não teve acompanhamento de nada. Chega o dia de Jesus nascer, não tinha nem uma cama. Eu tive uma cama para nascer, tu também teve, mas Jesus não teve. Nasceu lá numa manjedoura, lá num curral. Família pobre, não teve infância. Quando Jesus pensa que não, vem uma lei de lá, que era para matar os meninos. Era para matar os meninos, homem tudo. Maria e José têm que pegar Jesus e sair correndo, fugindo. Quando Jesus é batizado, que ele estabelece seu ministério, que ele assume mesmo a posição, que Jesus se declara filho de Deus, aí começam as perseguições. Foram 3 anos de perseguição cerrada, até que pegaram Jesus. Jesus se entregou e foi ao Calvário. Aí você diz, pegaram ele aqui e já cravaram ele ali numa cruz. Engano seu. Eles ficaram tombando com Jesus e massacrando o Senhor Jesus, humilhando Jesus. Ele se despiu de toda a glória, ele se esvaziou de toda a glória. Por que ele estava passando aqui? Por causa de mim e de você. Ele não devia nada não. Mas Jesus morre naquela cruz. Ao 3º dia ressuscita. E está vivo e vive para sempre. Hoje ele está no céu, na mesma cadeira. E a presença dele, diz a Bíblia que está aqui. E quem tem experiência com Jesus como eu tenho, está sentindo a presença dele, que eu estou sentindo a presença dele aqui nesta manhã. Bendito é o nome do Senhor. Agora, para mim dizimar na igreja ou ofertar, precisa mais outra razão, precisa mais outro motivo? Irmão, louvado seja o nome do Senhor. O dízimo que você devolve na igreja é para investir no reino do Senhor. É para investir no reino do Senhor. É para construir, é para fazer isso, fazer aquilo, para que o nome dele seja mais glorificado. É para ir evangelizar, é para gastar em missão para uma coisa e outra, para fazer o nome dele ser conhecido nas pessoas. Churicanta, lavachuria. Eu estou com mais outra dificuldade para fazer o nome de Jesus ser glorificado. Porque eu ainda conheço Botafogo, lá no município Bonito, mas não conheço a Ingazeira. É próximo, mas eu não cheguei até a Ingazeira. Nessa semana, mais de vinha, nós fomos visitar esse povoado. E lá é um povoado muito frustrado, onde muitos pastores passaram por lá, só sugaram dinheiro dos irmãos, só envergonhou, sabe, só decepcionou. E eu pedi aos irmãos lá da vila de Riachão, irmão Hélio, irmão Alexandre, irmão Diogo, eu disse, vai lá e abre um trabalho lá. E eu disse, Diogo, eu preciso um dia comprar um terreno ali, porque para restaurar aquele povo, eu preciso começar a mostrar para eles que nós vamos construir uma igreja ali um dia. Porque se não for assim, os meninos estão fazendo os cultos debaixo de um poste, na luz do poste. Hoje, mesma noite, hoje eles estão lá. Hoje é dia deles fazer o culto lá. Agora à noite, ficou certo deles ir para lá. Então, aquele dízimo, aquela oferta que você devolve na igreja, é para investir no reino de Deus. E quem não ama a doutrina do dízimo, ele também não ama o reino de Deus, não. Ou deixa eu ser mais direto, eu sou doido, ele também não ama Jesus, não. É engano dele. Quem não ama o reino dele, quem não faz
por onde o reino do Senhor crescer, ele não é salvo também não. Olha eu falando mais. Ele não é salvo não, porque quem é salvo quer ver o reino de Deus crescer. Quem é salvo quer ver o reino de Deus crescer. Ou você está na igreja só como aquele povo que quer a igreja só para ser abençoado. Ei, se você está na igreja achando que a igreja é só para te abençoar, você está totalmente enganado. A igreja não é só para te abençoar. A igreja te abençoa como me abençoou, mas você também e eu temos o dever de abençoar a igreja. É uma troca. Louvado seja Deus, o Senhor me abençoa e eu tenho o dever de abençoar o reino dele para a glória e a honra do seu santo nome. Louvado seja Deus. Lembra de domingo na campanha, o Senhor curou várias pessoas testemunhando que Jesus curou, Jesus batizou com o Espírito Santo, Jesus libertou. Então Jesus está na terra para abençoar as pessoas, mas ele precisa das finanças das pessoas para fazer o reino dele andar. Entenda isso. Como é que eu digo que amo Jesus e não amo o reino dele? Então eu estou sendo mentiroso, enganador. Eu estou enganando a mim mesmo. Não fique se preocupando de devolver dízimo alto. Devolva aquilo que você tem. Se você só ganhou R$10 no mês, devolva o dízimo de R$10. Mas seja fiel. Seja fiel. Eu não sou fiel porque eu tenho certas dificuldades. Não, meu filho. Tu não teve dificuldade, tu não tem dificuldade como minha mãe teve, não. Era nós os filhos e pai em cima para não deixar a mãe ajudar a igreja. A gente fiscalizava tudo para ela não dar nada para a igreja. Ela dizia, então tá bom, vamos combinar uma coisa. Eu vou criar umas 6 galinhas, essas galinhas de Jesus. Então a senhora vai plantar milho, para a senhora ter milho para dar essas galinhas para comer. Eu vou plantar. E aí aquelas galinhas nós ficávamos fiscalizando que ela tinha que dar o milho. A gente usava pelo inimigo para perseguir minha mãe. Mas minha mãe, Deus usava ela poderosamente e dizia, deixa eu quebrar essa família, deixa eu mostrar para essa família que eu sou Deus, que eu sou Senhor. E quando uma serva ou um servo tem vontade de contribuir, eu quebro qualquer barreira para honrar o desejo do coração daquele servo. E ela tinha aquele desejo porque foi nesse tempo que começou a construir a igreja lá no nosso lugar. Louvado seja Deus. E ela queria ajudar, mas não tinha como. E aí, rapaz, minha mãe dizia, vou colocar os ovos para chocar. E os machos é de Jesus, as fêmeas é daqui do terreiro. Tá bom. E não foi coincidência. Não foi só uma vez, foi várias vezes. Ela colocava os ovos, 16 ovos debaixo da galinha, não morava um, nascia 15 machos e uma fêmea. Gogo não matava, derruba não matava, saruleiro não pegava. Os de Jesus, os nossos lá. E quando ela colocava comida, ela dizia, meus filhos, vem ver. Vem ver que os frangos de Jesus estão maior. Eles crescem mais, meus filhos. Tirou tudo na mesma semana, mas os de Jesus se destacam. Você está entendendo? Que quando a gente ama o reino de Deus e quer fazer alguma coisa pelo reino de Deus, Jesus abre as portas e faz. Quando ela estava com 60, 70 frangos de Jesus, aí ela chamava uma pessoa lá que comprava, passava comprando, e ela vendia, levava aquele dinheiro e nós não podíamos impedir. Então minha mãe foi quebrando a gente assim, Deus usando minha mãe. E a gente viu, não foi só uma vez ou duas que aconteceu isso, não. Sabe, Jesus mostrava e dizia, vou honrar minha serva nessa família tão endemoniada, mas mostrarei para esses endemoniados que eu sou Deus e que quando um servo, uma serva quer contribuir, eu abro porta. Quando eu vejo irmão dizendo, eu não posso, eu não tenho condições, eu digo, irmão, não é que você não pode, não é que você não quer, não tem condições, é porque você não quer. É porque você não quer.
Quando você quer, Deus cria a situação. Deus prepara as coisas. Quando você fica dizendo eu não posso, aí o diabo fecha a porta mesmo. Um dia uma irmã disse eu não posso porque só tem um dinheirinho, um tantinho de fazer a feira. Eu disse, irmã, e Jesus também, ele não quer o dinheiro da feira. Jesus não quer deixar ninguém com fome, não, irmão. Jesus não quer deixar ninguém com fome, não, irmão. Jesus não tem interesse de tirar o pão da boca dos nossos filhos, não, irmão. Mas sente aqui, irmão, deixa eu orientar. Você tem amor mesmo? Tem. Você tem vontade mesmo de contribuir? Tem. Então chega para cá, que eu vou te ensinar. Você compra quantos quilos de carne? É 3 quilos. Então você deixa para comprar mais no final da feira. Compra carne boa. Mas se a carne é X, exemplo, se a carne é 30, chega para o rapaz da barraca e diz, eu dou 25 no quilo, você quer? E você ainda tira o dinheiro, fica com o dinheiro na mão, para ele ver o dinheiro. Ele sabe que se ele voltar com aquela carne para casa, aquela carne vai perder peso. Que se a semana que vem aquele quilo, ele não faz de 30 reais, ele não faz 25, que a carne quebra. Então ele prefere vender por 25 do que voltar com aquele quilo de carne para casa. Aí você diz, eu quero tirar 3 quilos, eu lhe dou 75 reais em 3 quilos. Ele não quer voltar com a carne. Você vai no final da feira, compra carne boa, nada de carne ruim. Você está vendo, irmã? Que aí ele vai vender, que eu faço isso. Pichinchar é nosso direito. E aí, irmão, tu já ganhou 15 reais nos 3 quilos. No mês, em 4 feiras, tu ganhou 60. Só na carne. Aí quando você vai para as verduras, você vai para outras coisas, pichincha. Tira o dinheiro, lá na minha região diz que dinheiro faz até defunto rir. Tira o dinheiro e mostra para o dono da barraca, é para ele ver o dinheiro. Viu? Mas você chega lá na hora que ele já está um pouco desesperado. Certo? Pega ele nesse ponto. E aí tu vai ver se não dá certo. Você vai fazer do jeito que eu estou mandando. E você vai ver se você vai contribuir ou não. No outro mês já chegou o pastor. Esse mês já consegui contribuir com 100 reais, pastor. Eu disse, está vendo? Você está dando 100 reais lá por dono das barracas e deixando a obra de Deus, você entendeu, morrer? E eu falei, irmã, lembra de uma coisa, vamos pedir o Espírito Santo de Deus para colocar o colírio espiritual nos nossos olhos, para que a gente possa ver em nome de Jesus e Deus clarear as coisas para nós, porque quando queremos o Senhor honra a gente para a glória e honra do seu santo nome. Agora quando não quer, a gente arruma um monte de desculpas. Louvado seja o nome de Jesus. Preste atenção, você que ajudou. Esse menino já está aí carregando uma mesa, cadeira para vender lanche quando terminar o culto. Preste atenção, esse trabalho que os irmãos estão fazendo. Hoje à noite lá na Engazeira, sim, já tem 3 crentes lá na Engazeira. Louvado seja Deus, é fruto desse trabalho, desses lanches que vende aí. Que esse lanche que vende aí é para a Secretaria de Missão. É para sustentar esses missionários, que já é 6 missionários que recebem ajuda dessa secretaria. Então você está vendo aonde eles estão levando a palavra. Mas lá o irmão Diogo e irmã Thelma tem a casa para morar, a igreja paga a luz, paga a água. Eles têm a moto da igreja lá, que eles ficam com a moto da igreja, tudo em nome da igreja, documentado em nome da igreja. A igreja paga o licenciamento e PVA da moto. A igreja dá gasolina, as peças, e ainda dá um salário mínimo para eles fazerem a compra, para fazer a feira.
E isso sai da Secretaria de Missão, isso sai das contribuições. Então lá onde Daniel, mas nós deixamos eles lá no sábado. Ali uma parte da ajuda deles vai sair da Secretaria de Missão. Vai sair da Secretaria de Missão. Me aguarde que daqui 6 meses a gente passa o relatório. Como é que está lá aquela região? Louvado seja o nome do Senhor. Então você está entendendo as coisas que eu preciso colocar no meu coração. Quando eu estava no mundo, eu contribuía para o reino de Satanás. Eu contribuía para as coisas supérfluas, coisa que não tinha necessidade. Você entendeu? Gastava com isso, com aquilo que não tinha necessidade. Então a Bíblia ensina que o crente deve gastar seu dinheiro com o pão. A Bíblia diz que não é certo gastar o dinheiro com aquilo que não é pão. Então nós gastávamos com muita coisa que não tinha necessidade. Então quando a gente vem para o reino de Deus, a gente precisa ir pedindo: Senhor, abra a minha mente, me dá entendimento, Senhor. Se é para eu viver essa palavra, que o Senhor coloque na minha cabeça um entendimento, para eu viver essa palavra, Senhor, para eu amar essa doutrina, para eu amar essa obra missionária, para eu amar as almas que estão presas. Ah, pastor, mas pode ir sem dinheiro, vai uma vez, eu quero ver você em 20. Você pode ir uma vez, mas toda semana você não vai. Ninguém faz obra de Deus sem dinheiro. Grave isso aqui. Ninguém faz obra de Deus sem dinheiro. Mas só fica dizendo que é por amor quem não tem amor. Quem não tem amor fica com essa conversinha nojenta. Mas aqueles que têm amor dizem: é verdade, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso contribuir, eu preciso somar. Quem tem amor faz assim. Quem não tem amor fica dizendo: mas tem que ir por amor, tem que ir só por amor. Então você vai. Deixa seu emprego, deixa sua casa, deixa tudo e vai. Como é que eu vou pegar um missionário? Eu não faço com missionário, irmão, o que fizeram comigo. Eu sofri demais. Eu imagino passamos fome, porque pastores não viam isso, mas nós suportamos, e Deus foi cuidando da gente. Então eu não faço isso, mandar um missionário para uma região e não dar nem o dinheiro dele fazer a feira. Não, isso aí não é justo. O cara para suas atividades para ir fazer, e aí é nós que temos que contribuir para ele continuar fazendo a obra do Senhor. Então a obra de Deus, desde o tempo de Jesus, que funcionava assim, e vai continuar funcionando. Então dízimo e oferta é uma obrigação nossa, é um dever da gente, como servo de Deus. Mas devemos cumprir com esse dever, movido por um amor. Não vem para cá devolver uma oferta, um dízimo, com a cara feia, ou reclamando, que eu já peço você para voltar com esse negócio para a sua casa. Nós queremos fazer um grupo, e estamos fazendo. Nós temos feito grupos por onde nós andamos. Louvado seja o nome do Senhor. Grupo de pessoas que contribuem movido por um amor. E quando você tem um grupo que contribui movido pelo amor, pela palavra de Deus, esse é chamado de remanescente. Isso aí não acaba nunca. Vocês vão continuar contribuindo para o reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ei, se você chegar ali na irmã Dionésia, a mãe de irmão Tito, ali a cavelinha lá na Baixa do Céu, quando começou o centro, a irmã Dionésia começou a contribuir com R$50 por mês. Ela só tem uma aposentadoria, tira o dízimo, tira as outras ofertas, e até hoje, todo mês, ela manda os R$50. O irmão Tito vende tapioca desde quando começou. Outros e outros aí nunca esqueceram. É que a mente foge, mas nós temos hoje ali no centro de recuperação, louvado seja o nome do Senhor, no mínimo 20, que de quando começou o centro contribuem até hoje. E Deus está levantando pessoas
Hoje, Antonella, quando vocês for orar, orem por ela, pela família dela, né? Pelo esposo do Dr. Bruno, ore pela família dela. Hoje ela fez questão de ir lá no centro agora à tarde, com um motorista novo lá na área. Se tu não sabe, eu vou lá te levar. E ela sempre arruma muitas cestas, vai lá fazer o cadastro dos meninos, e aquele amor para contribuir. Já tem anos que ela contribui, que ela faz essa ajuda, não é nada ilegal. Ela pega o nome dos meninos e faz lá o cadastro sem entender, irmão. Bendito é o nome do Senhor. E ela sempre diz para mim: pastor, é o mínimo que eu estou fazendo, eu preciso fazer mais, que eu preciso fazer mais por isso aqui, eu preciso fazer mais pelo menos favorecido. É coisa, sabe? Então, nós temos uma equipe, e fora aí eu tenho um cara que ajuda. Então, que você possa colocar isso, a palavra, no coração. Você não é obrigado, você não é forçado. Você não é obrigado, não, você não é forçado, não. Mas eu te aconselho a fazer como eu fiz, aprender a servir a Deus, movido por gratidão. Movido por gratidão. Eu converso muito com o Gilvinho, nós bairros conversa. E a gente agradece a Deus por cada coisinha que Ele vai fazendo na nossa vida e na nossa família. E a gente volta lá atrás e diz: se hoje temos um carro, nós andamos para a igreja a pé e na lama, e não foi pouco tempo, não. Foi muito tempo. Mas a gente nunca reclamou. Jesus, eu sou crente há X anos, e o Senhor nem um carro nunca me deu. Não. A gente curtia a vida com Jesus na igreja, aquele barro lá da nossa região. Que estava chovendo ou não, a gente estava na igreja, não tinha um guarda-chuva para cobrir os meninos, nós arrumávamos um plástico. Eu tinha o meu plástico, ela tinha o dela, eu pegava o menino mais velho e ela mais novo. Mas a gente não perdia culto. Estava ali do mesmo jeito que estamos hoje, participando dos cultos, com chuva ou sem chuva. É uma cambada de crente miserável, que só vem na igreja e o dia que está aberto o tempo. Se estiver formando, já não vem. Esse é o miserável. Esse é aquele que não serve ao Senhor por gratidão. Vem na igreja o dia que está de boa. Se estiver fazendo frio, não vem à igreja. Se estiver formando para chover, não vem à igreja. Mas eu e um bocado de remanescente aí, nós vamos para a igreja com chuva, sem chuva, com frio, sem frio. E estamos 32 anos que nós servemos o Senhor e queremos continuar desse mesmo jeito até Jesus voltar. Por isso que eu não mudo muito. Eu não quero muito me enturmar com esse povo de hoje, não, porque até um bocado de pastor, sabe? Os caras, qualquer coisinha, viu o tempo. Não vai ter no grupo, não vai ter culto, não. Não. Tem negócio disso, não. Vai ter culto com chuva ou sem chuva. Quem quer vir, vem. Quem não quer, perde o culto. Mas então nós aprendemos assim. E eu tenho medo de mudar. Por isso prefiro continuar nesse meu viajeirinho, nesse meu pique, servindo o Senhor assim e dizendo: não mudo. A minha vida com Jesus é a mesma. Não, nós vamos mudar. Porque agora tem um negócio de inovação aí, vamos até colocar umas luzonas negras na igreja. Já tem isso aí, tem. Daqui a pouco está aquela luz negra na igreja. Não. Nosso padrão é isso aqui. Em nossas igrejas cresce mais do que as igrejas desse povo com a luzona negra e para todo lado. E o que faz uma igreja crescer chama-se poder de Deus na vida da liderança. Se o líder está com a vida na presença do Senhor, louvado seja Deus, a igreja dele vai crescer. Deus vai honrar o trabalho dele. Deus vai levantar gente e botar no ministério dele, porque Deus é fiel e Deus fez promessas. Bendito é o nome do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe.
que essa palavra fica no teu coração, fica aqui no meu, e vamos pedir o Espírito Santo para ajudar a gente a colocar a palavra em prática. Você que é novo convertido, certo? Você não, vou ter que obedecer. Não, você vai devagar, você vai orando a Deus. Quando você chegar na sua casa, irmão, irmã, você que é novo convertido, você ora a Deus, pega o Espírito Santo de Deus, só no seu pensamento, não solta a voz não, do Tiago não ouvi nada, só no seu pensamento, fala com o Espírito Santo, aquela palavra que o pastor pregou hoje, ali é para nós obedecer. Espírito Santo, se é, fala comigo, e faz assim, em nome de Jesus. Bora orar enquanto você ora, enquanto você intercede. Domingo, depois do culto, a outra pessoa foi receber Jesus também. E louvado seja o nome do Senhor. E quando você ora, você intercede, você clama em espírito para que os nossos amigos possam vir receber Jesus. Eu quero te convidar, meu amigo, minha amiga, para vir receber Jesus, para vir aceitar Jesus, para vir virar crente nessa noite. Se Deus tocou aí no teu coração, levante e vem em nome de Jesus, que eu quero orar a você, eu quero te apresentar a Deus, para Deus escrever teu nome no livro da vida, perdoar teus pecados e te dar a alegria que nós temos, que Ele nos deu. Onde está a primeira pessoa? Levante e vem, que eu quero orar a você. A igreja não para de interceder não, tem que interceder e interceder forte. Não pode ser fraco não. Toque nessa pessoa que está aí do seu lado aí. Não espera outro irmão ir aí tocar não, que é muito feio para tu. Já pensou uma pessoa descrente está aqui do meu lado e eu não tenho coragem de falar, e ir embora lá oferecer? Aí daqui a pouco chegou outro irmão e chama. Rapaz, é tu que tem que fazer isso, moço. É vergonhoso para tu. Alguém está aqui do teu lado e tu esperar a outra pessoa lá de não vir convidar. Toque na perna da pessoa, no ombro e diz: embora lá. Faça isso porque você está ajudando alguém a chegar a Deus. Por que a gente faz isso, pastor? É porque é uma guerra. O inimigo não quer que as pessoas aceitem Jesus, não. O inimigo fica travando a pessoa. Que Deus em Cristo te abençoe, meu amigo, minha amiga, e que essa não seja a última oportunidade da sua vida. Vamos torcer para você ter outra oportunidade. Mas eu não sei, também não posso garantir se você vai ter outra oportunidade ou não, viu? Porque aí o futuro pertence a Deus, certo? Eu gostaria que você tomasse sua decisão logo hoje. E se você não quis vir aqui à frente depois, você resolver, vá ali na secretaria, chama um irmão, uma irmã aí da igreja que você conhece, vai lá. O meu conselho é esse: volta para a tua casa hoje crente em nome de Jesus. Fica de pé e vamos orar a Deus, encerrar o nosso trabalho em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia 31 vamos estar lá na Boa Vista, um trabalho lá, uma festa lá das irmãs lá da Boa Vista, e vamos estar lá em nome do Senhor Jesus Cristo, adorando a Deus, glorificando a Deus com os irmãos ali na Boa Vista. Trabalhar também para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Domingo lá uma pessoa também decidiu. Então graças a Deus, hoje por semana no mínimo 10 pessoas no campo está aceitando Jesus para a glória e honra do Senhor Jesus. Isso é a mão de Deus, é o poder de Deus e tal, certo? Bendito é o nome do Senhor. Quantos necessitam de oração? Eu também em minha casa. Não esquece da gente não. Querido Deus, oramos ao Senhor para te agradecer por esse tempo que passamos, pela palavra, pela tua presença. Obrigado por ter renovado a minha fé. Obrigado por ter renovado a minha esperança de um dia morar no céu. Muito obrigado, Deus. Canta lá baixúria, né, porque o bem maior que o ser humano pode ter na vida é a esperança de um dia descansar com o Senhor, Deus. Obrigado. Deus, nesse momento eu te apresento essas pessoas que pediram oração em favor de Senhor dos céus. Visita cada um e abençoa cada um segundo a necessidade de Deus. Dá um retorno abençoado, um sono tranquilo a cada um. E em nome de Jesus, Deus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus,
a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Deus te abençoe.